todos que estão assistindo da sua casa também, que você possa sentir a mão de Deus sobre você, que possamos todos nós juntos louvarmos o nome de Deus um grande coro, cantando o hino Me Derramar. Mas não é a mesma coisa, né? No
estar aqui, de a gente olhar no olho da pessoa que está sentada, ver que ela está adorando de coração e principalmente sentir que Deus está presente. Nesse mesmo pensamento, nessa mesma atmosfera, convido vocês a ficarmos em pé para cantarmos Vim para Adorar-te. coisas que eu gosto de mencionar, na verdade é uma frase que não é minha, é do pastor Tiago Arraes, é que nós somos todos pobres de espírito, fracos e pecadores. E para a gente conseguir a real cura do pecado, da natureza pecaminosa que nós temos em nosso coração, somente entregando
confessando nossos pecados, entregando nossa vida a Ele, para que possamos ser instrumentos, que possamos deixar toda aquela maldade, todo aquele orgulho de lado, e que Deus possa realmente transformar a nossa vida. Essa canção, ela me cura, Daniel Litt, todos conhecem, vamos cantar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, e porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos curados por Ti. Neste momento queremos entregar este culto nas Tuas mãos, para que
sirva, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, podem se assentar. Sabe que existe um diálogo bem interessante na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Mateus capítulo 12, onde os mestres da lei, eles começam a questionar Jesus por alguns motivos. E eles começam a questionar Jesus por que os discípulos foram colher espigas no sábado. E Jesus ele dá a resposta dizendo: você se preocupa com o sábado, mas eu sou o Senhor do sábado. Mais para frente, os mestres da lei, eles querem pegar Jesus de todas as formas, e eles questionam Jesus assim: por que você não nos envia um milagre como o de Jonas? Então Jesus responde para eles: vocês não terão milagre igual ao de Jonas, vocês não verão mais milagres desse. Porque assim, mas muito maior do que Jonas, vocês verão aquele que ficará 3 dias e 3 noites no túmulo e voltará, e você não vai ver, porque eu sou maior do que qualquer todos dos milagres. Então eles perguntam: mas por que nós não vemos a sabedoria de Salomão? E aí Jesus diz assim: porque a rainha vem para ver a sabedoria de Salomão, e vocês que têm o Deus de toda a sabedoria não estão olhando para Deus, não estão olhando para mim, que sou o mais sábio de todos. E eu acho interessante esse diálogo, porque Jesus ele mostra que ele é maior do que tudo, e ele deve ser maior do que tudo para mim, para você, para qualquer pessoa. Independente de qualquer coisa, Jesus ele é maior. E uma das formas da gente demonstrar que Jesus ele é maior para nós, de que ele é tudo para a gente, é através dos nossos dízimos, das ofertas. Nós vamos louvar o nome dele agora. E eu quero que você não entregue somente o seu dízimo, a sua oferta, mas que você entregue o seu coração a Cristo e diga que ele é tudo para você. Literalmente, tirar a máscara se tornou agora uma frase assim bem conhecida, né? Antes a gente se tirar a máscara no sentido figurativo, né? Agora é literal também. Bem, nessa manhã nós vamos estudar uma das parábolas de Jesus, uma das parábolas de Cristo, né? A ideia dessa mensagem aqui surgiu de uma necessidade de meu filho. Ele é um pregador mirim e algumas vezes ele foi convidado para pregar. Ele havia pregado um sermão na igreja da Floresta numa ocasião e o pastor Frei havia feito
um sermão para todos os juvenis, ele pregou, foi coisa bonita. E aí ele foi convidado em uma outra situação. E ele chegou para mim: pai, agora você prepara um sermão para mim. Tá bom, vou preparar. Vou procurar um assunto assim bem simples, né? E fácil, e aí a gente prepara o sermão para ele, que é o juvenil. E eu me deparei então com a parábola do semeador e comecei a preparar o sermão. E eu percebi que, apesar de ser algo assim fácil de se entender, mas é muito profundo, não tem como ser superficial, é profundo demais, né? A parábola do semeador. Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos primeiro e abrir o seu coração. Você que está em casa, se você puder também, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui te adorando através dos louvores que foram cantados, através das ofertas, da lição que foi muito bem estudada. Nós agradecemos ao Senhor por esse ambiente tão bom, onde podemos nos reunir e te adorar. Pedimos que o Espírito Santo continue nos influenciando, nos iluminando para entender a mensagem da Tua Palavra nesse momento também. Abençoe os amigos, os irmãos que estão assistindo. Por algum motivo eles não podem vir ainda na igreja, que o Senhor os abençoe e os alcance também. Nos ilumine agora. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sem demoras, então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Aparece em Marcos e também em Lucas. Nós vamos usar aqui mais, então, o texto escrito por Mateus. Capítulo 13, o verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus contando essa parábola. Durante o ministério de Jesus, era comum ele estar cercado de multidões. As pessoas iam até Jesus, muitas pessoas, por muitas necessidades. Muitas pessoas iam porque queriam ser curadas, estavam doentes. E sabe você que Jesus curava todas as pessoas? Todos os que foram até Jesus em busca de cura naquela ocasião, durante seu ministério, foram curados. Ninguém que chegou a Jesus e pediu para ser curado voltou para casa com dor. Você já imaginou? Consegue entender isso? Voltou com sofrimento. Todos ele curava, o cego, o coxo, enfim, os endemoniados ele expulsava. Que coisa incrível! O ministério de Cristo foi marcado por uma grande manifestação de poder da parte divina, né? Veio a terra e iluminou a terra. Então as multidões iam. Os inimigos de Jesus também estavam ali no meio das multidões, criticando. Os discípulos estavam ali, os curiosos. Jesus cercado de multidão. E nessa ocasião aqui, dessa parábola, Jesus estava à beira-mar. O mar aqui que se refere é o mar da Galileia, que é um lago, na verdade. Não chega a ser um mar ou um oceano, é um lago bem grande, né? Então, devido à multidão, ela vinha se ajuntando, então Jesus foi se indo, até que ele pediu a ajuda de alguns homens. Eles pegaram um barco, ele se sentou no barco, então ele contou essa parábola que acabamos de ler. Esse era o contexto. E atrás de Jesus, imagine Jesus no barco, atrás de Jesus, dava para se ver a outra margem do lago. E do outro lado do lago estavam os semeadores semeando. Eles estavam jogando a semente na terra. Então Jesus começa a contar a parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Nesse contexto, nessa situação, foi que Jesus começou a contar. Nessa parábola aqui nós encontramos alguns elementos que são símbolos. Se nós entendermos os símbolos dessa parábola, nós vamos entender o que Jesus quis dizer para eles naquela situação e o que Ele quer nos dizer para nós hoje. Alguns elementos encontrados nessa parábola que nós precisamos entender. Primeiro, quem é o semeador? O que simboliza a semente?
O solo, o que significa? O que é o solo? O solo, a beira do caminho, o solo rochoso, o solo com espinhos e a boa terra. O que significa tudo isso? As aves, o que significam as aves aí, né? Vejam, vamos entender então esses símbolos, aí, esses elementos. O primeiro deles, quem é o semeador? A resposta está no próprio capítulo de Mateus 13. Veja aí no verso 37 agora, Mateus 13, 37. Está escrito assim, ó. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Então o semeador da parábola é Jesus. Jesus é o semeador. No Antigo Oriente, naquele tempo, as cidades todas, elas eram muradas para se defenderem dos inimigos. A maioria das cidades, Jerusalém era murada, várias cidades elas eram muradas. Então o inimigo vinha na luta e não conseguia entrar. Os semeadores, eles moravam nas cidades muradas, mas eles precisavam de sair de dentro da cidade para semear com risco de vida. Porque se eles não semeassem, não teria colheita e não teria o alimento. Por isso eles precisavam sair. Da mesma maneira, o semeador celeste, Jesus, deixou o céu, deixou o seu trono, deixou a cidade murada do céu e ele veio para o mundo, para a terra, veio para salvar o pecador. Ele veio semear a semente e regar com seu próprio sangue. Essa parábola revela os mistérios do reino de Deus, mostra para nós o plano da redenção, o plano da salvação. Cristo, o semeador, saiu como um homem sofredor para regar com o próprio sangue a semente da vida para o mundo perdido. Se Cristo não viesse semear, o mundo estaria todo perdido, inclusive você e eu. De certa maneira, de certa forma, todo aquele que aceita Jesus como Senhor, como Salvador da vida, se torna um semeador. Querido, você que aceitou Jesus como seu substituto, como Senhor da sua vida, você também é um semeador. E o que você tem semeado? Cristo veio semear a salvação. Hoje, nas redes sociais, a gente percebe muitas pessoas semeando o medo. Consegue perceber isso? A grande mídia, muitas vezes, semeia o medo, o desespero, a angústia, o sofrimento. Alguns semeiam o partidarismo. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Na verdade, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador não é nem da direita e nem da esquerda. A Bíblia está escrito assim, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E diz, uma voz atrás disso é o caminho, andai por ele, o caminho do equilíbrio. Devemos semear também como semeadores. Mas o que? Esperança. Esperança na volta de Jesus Cristo. Salvação de Jesus Cristo. Temos uma mensagem a ser levada ao mundo, a mensagem da salvação. Por isso também somos chamados como semeadores. Aquele que aceitou Cristo como Senhor, Salvador e substituto, ele deve ser um semeador da semente. Por falar na semente, o que significa semente? Se você ler Lucas, capítulo 8, verso 11, claramente está escrito assim, a semente é a palavra de Deus. E no próprio capítulo de Mateus 13:19, também diz alguma coisa. Vejam só. A todos os que ouvem a palavra do reino. A palavra do reino é a semente. A semente é a palavra de Deus. Então aqui está a Bíblia é a semente, é a palavra de Deus na parábola, né? E o que tem isso a ver com todos nós? Bom, eu morei na roça um bom tempo da minha vida, uns 3 anos. Eu sei o que é verdadeiramente isolamento social. Isolamento social. E também sei o que é epidemia. Vivemos no período de uma pandemia. Morei numa região do Brasil, Mato Grosso, na divisa com o Pará, na floresta amazônica, aquela região. Meu pai tinha uma fazenda naquela região na década de 80. E tinha muito naquele lugar malária. Nós morávamos num lugar tão isolado. Fernanda até fez assim, né? Enfermeira, né? Sabe o que é isso? Então veja, nós morávamos num lugar muito isolado. Para você ter uma ideia, não tinha escola. Por 3 anos eu não fui à escola. Eu fui 4 vezes na cidade, dava uns 70 quilômetros, estrada de terra, muito ruim. Quando chovia, ninguém saía do lugar. 4 vezes em 3 anos eu fui à cidade.
3 vezes era Natal, meu pai foi fazendo um rancho, daí eu comecei a ver gente diferente, televisão, nada disso. Na fazenda não tinha energia elétrica. Tinha o quê? Um rádio a pilhas. Quando acabavam as pilhas, a bateria descarregou, você não tinha mais nada. Essa era a nossa maior tecnologia, fora um tratorzinho, uma picape sem portas e assim vai, né? Então essa era o contexto. Malária, meu irmão morreu de malária. Eu tive malária e quase morri. Veja como eram as coisas. Então eu morava lá na roça. E o que eu queria dizer para vocês, além de todos esses detalhes aí, é que eu aprendi a plantar arroz, feijão, milho, tudo isso aí de uma maneira manual. Não tínhamos equipamentos. O único que tinha era uma matraca. Eu imagino que ninguém aqui ouviu falar o que é uma matraca. Não? Não, né? Vou explicar rapidamente. Talvez nem na internet tenha o significado desse negócio. Era um instrumento de plantar. Você tinha que enfiar ele na terra e abrir. Quando você abria, a semente caía. Aí você fechava, a terra cobria e assim você ia plantando, desse jeito, né? E nós chamávamos de matraca porque fazia um barulhão, parecia uma matraca, entendeu? E plantávamos assim. Mas olha, vejam, uma pequena semente tem um princípio de germinação. A vida da futura planta está contida numa sementinha. E assim como a vida numa semente, também existe vida na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia tem vida. Vida de quem? A vida de Cristo. O caráter de Deus está na palavra. E quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você tem comunhão e relacionamento com Deus, quando você se aprofunda no texto bíblico, o seu caráter é mudado, é transformado. Você muda. A gente muda ao estar em contato com a palavra, porque existe vida nela. Poder de Deus na palavra. Por isso a importância de estudar. Assim como Cristo é o semeador e você também é um subsemeador, eu também, Satanás também é um semeador. Mas da mentira, do ódio, do erro, do engano, da distração. Satanás quer, o inimigo quer que você não estude a Bíblia. Porque se você se submeter à palavra de Deus, você vai ser transformado cada vez mais. Mas ele não quer isso. Essa geração, ela não pode dar uma desculpa quando Jesus voltar. Não tem como escrever num papelzinho assim e dizer assim, Cristo chegou e você tira do bolso agora o papelzinho e diz, Senhor, eu não tive tempo para estudar a Bíblia. Por que essa geração não pode dizer isso? Porque essa geração é a geração mais conectada que existe, que já existiu. E se nós temos tempo para estar tão conectados nas redes sociais, em tudo que existe aí, não vamos ter tempo então para estudar a palavra? O que você acha? Precisamos de ter tempo com Deus, né? Mas vejam, deixa eu dizer algo para você. O que significa então o solo? A semente, a palavra, a Bíblia. O semeador é Cristo. E o solo, Mateus 13, 19 a 23. Jesus aqui ele dá uma explicação da parábola toda. Do que significa o solo. Vamos ler. 13, 19 a 23. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O maligno. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e nem chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Claramente a Bíblia deixa claro aqui, Mateus 13, 19, que o solo é representado, é o coração do ouvinte da palavra de Deus. Então aqui você e eu, nós somos o solo. Agora, que tipo de solo? Aqui fala de 4 tipos. O à beira do caminho, solo rochoso, dos espinhos e o solo, a boa terra. 4 tipos. E todas as pessoas que estão aqui nessa sala, elas são um tipo de solo. Eu espero que todos sejamos a boa terra. A
boa terra. Mas vamos analisar aqui algumas coisas curiosas. O primeiro deles, o solo à beira do caminho, tão rápido. Veja, não é difícil de entender. A beira do caminho normalmente é um solo mais duro, é um solo pisado, socado pelas pessoas. E quando a semente cai ali, a terra não está preparada para receber. A semente cai, as aves vêm e comem, e levam, e tiram. No caso, as aves já ficou bem. Esse tipo de ouvinte, ele é desatento e é incrédulo. Já viram aquelas pessoas que não querem crer, que não querem aceitar? Esse tipo de ouvinte tem um coração endurecido pelo mundo e os prazeres do mundo, pela incredulidade e por pecados que ele não quer abandonar. Tem pessoas que negam a existência de Deus simplesmente para não mudar o comportamento. Porque aceitar a existência de Deus para muitas pessoas é aceitar que existe um Deus soberano, existe um Deus que é perfeito e que dá o exemplo e quer que você também seja, não pelas suas próprias forças. Exige-se aceitar a existência de Deus, exige-se aceitar um Deus Criador. Tem que aceitar também que Cristo veio e morreu pelo pecador, e você precisa entender que é um pecador. Aquele que rejeita Cristo, que tem o coração, que tem os erros e pecados acariciados, o coração endurece, a pessoa se afasta, não reconhece a verdadeira necessidade de um Salvador, e por isso está endurecido, rejeita porque quer rejeitar. Seu coração se torna endurecido, igualzinho o solo à beira do caminho da parábola. Vejam, esse tipo de situação pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes um comportamento, um jeito áspero de ser, um jeito ingrato. Como é ruim uma pessoa ingrata, a ingratidão, e muitas vezes no próprio lar um comportamento crítico pode endurecer um juvenil, um filho, a esposa, alguém, devido a um comportamento ingrato, áspero, e uma sementinha que está ali frágil acaba não nascendo, devido ao comportamento. Que não sejamos desse jeito. Esse é um tipo de solo, mas existe um outro tipo de solo, é o solo rochoso. Na parábola diz o seguinte, que a semente ela caiu e que ela até nasceu, porque tinha raízes, né? Esse tipo, ele é representado daquele tipo de pessoa que aceita, se alegra, mas a Bíblia diz aqui que quando vem a provação, ele desiste, ele desanima. O que Jesus quis dizer aqui? Veja, se você plantar uma plantinha no meio das pedras, quando vem o sol forte, ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque não tem raiz. Esse tipo de ouvinte aqui da palavra de Deus, eles são superficiais, não têm um profundo relacionamento com Deus através da palavra. Por isso, eles são rasos. O mesmo sol, na agricultura assim, a planta precisa do sol para que o grão possa amadurecer. E o mesmo sol que amadurece o grão da planta saudável, também mata aquela que não tem raiz profunda. Muitas vezes as provações vêm, as dificuldades vêm, mas aquele que tem um relacionamento profundo com Deus, no momento da maior dificuldade, ele vai se aprofundar mais ainda em Deus. Aquele que é superficial, ele vai abandonar, ele vai deixar. Vejam, a angústia, o sofrimento, as dificuldades levam esse tipo de ouvinte a abandonar. Precisam aprender o que Jesus Cristo disse para Nicodemos em João capítulo 3, verso 3 e 7. Jesus disse assim para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Esse tipo de ouvinte precisa nascer de novo. Precisa ter profundidade em Deus. Eu faço uma pergunta para todos nós agora: quanto tempo estamos passando em relacionamento com Deus? Quanto tempo estudando a palavra, em oração, em louvor a Deus? Quanto? Quanto tempo em casa? Você está estudando a Bíblia todos os dias? Tem buscado a presença de Deus? Você, de manhã bem cedo, à noite, enfim,
isso vai fazer você uma pessoa mais saudável, uma planta mais forte. O problema desse tipo de planta, nesse solo, eram as pedras e a raiz que não era profunda. Mas já o solo no meio dos espinhos, solo entre os espinhos, é diferente. Ele não tem problema com raiz. Veja, o problema é na raiz, o outro é em cima. Os espinhos sufocam a planta e ela também morre. Vejam isso. Agora olha aqui. Os espinhos aqui na parábola é uma representação do pecado. Quem que entende um pouquinho de agricultura sabe muito bem que espinho nasce em qualquer lugar, em qualquer solo, vai nascer. E ele cresce ali. Você não precisa cultivar. Não tem necessidade de cultivar espinhos. Mas a graça de Deus no coração precisa ser cultivada. Veja a diferença, né? E quantos têm espinhos no coração? Quantos? Todos nós. Todos somos pecadores. Ele começou aqui a lição da escola sabatina, não sei se foi ele, mas disse daqui assim, ó, a raiz, você citou a raiz, todos são pecadores, somos pecadores. Então o nosso coração tem espinhos. Não adianta cortar. Quando você corta o espinho, ele brota novamente. Por isso que pela influência do Espírito Santo, vejam que Ellen White, a escritora norte-americana mais traduzida do mundo, escreveu no livro Parábolas de Jesus. Uma coisa precisamos entender: os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial, mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. Os espinhos são os velhos costumes daquele que um dia aceitou a Cristo. Os espinhos que foram cortados brotam, precisam ser arrancados pela influência do Espírito Santo na vida. Coisa linda. É de Deus essa ação de tirar o pecado do ser humano. E qual é a minha parte? Se submeter a Deus. Vamos então aqui para mais um tipo de solo, né? Aquele que todos querem ver agora, né? Mas o que significa antes os cuidados e os enganos da riqueza e os deleites da vida? Os cuidados desse mundo são coisas boas. O trabalho, os estudos, é isso mesmo. O lazer, são coisas ruins? Não são. Mas muitas vezes, uma rotina do dia a dia, do corre-corre do dia a dia, nós acabamos deixando de lado aquilo que é vital. Você e eu, cristãos, nós não escolhemos entre o que é bom e o que é ruim. Não, o cristão nunca vai escolher o que é ruim. Ele escolhe entre aquilo que é bom e aquilo que é vital, aquilo que é melhor. E no caso aqui, o melhor é o tempo com Deus, tempo que pode ser passado com Deus, até mesmo aquele que é religioso. Cristo está dizendo para pessoas que são religiosas, que vêm à igreja, mas que acabam se afastando. Você precisa cultivar, senão os espinhos do pecado brotam e destroem, e matam. Cultivar é a comunhão com Deus, é o estudo da Bíblia, tá bom? E por fim, ninguém precisa ser frustrado, porque existe a boa terra. A boa terra. E o que é a boa terra? Existem aqueles que ouvem a palavra, compreendem a palavra, se submetem a Cristo, aceitam os seus mandamentos, os seus ensinos, e se tornam então produtivos. São pecadores, porque a Bíblia, em Marcos capítulo 2, verso 7, diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Todos são. Qual é a diferença? A diferença é que eles pedem perdão, eles abandonam e aceitam a mensagem de salvação de Cristo e são obedientes, são os ouvintes da boa terra, são transformados pela comunhão com Deus, pelo relacionamento que eles têm com Deus. Eles vivem da maneira que está escrito no Salmo 40, verso 28, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E a exemplo de Jesus, eles diziam aqui, porque não busco a minha vontade, João 5,30, mas a vontade do Pai que me enviou. Eles estão aqui, vivem para fazer a vontade daquele que enviou. E eles produzem frutos. O fruto, finalizando, o texto diz o seguinte: fruto a 100, a 60, 30. Que fruto é esse? Esse texto remete a Gálatas capítulo 5, 20. Mas o fruto do Espírito é
amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Quanto a essas coisas não tem lei, fruto, a virtude do Espírito vem para aquele que se submete a Deus. E é claro, são testemunhas poderosas do que Cristo fez na vida deles, e outras pessoas aceitam Jesus por isso também. Bem, como eu disse para vocês nessa manhã, eu morei na roça, né? Contei algo bem pessoal da minha vida, que pouco eu conto assim, onde eu prego. Mas uma coisa me chama a atenção nessa parábola aqui. Como quando eu morava lá na roça, no mato, nós procurávamos a melhor terra para plantar. Nós não íamos no meio dos espinhos semear. Não semeávamos no meio das rochas, de jeito nenhum, e nem à beira do caminho. Nós semeávamos somente na boa terra, porque a gente queria produção. Não parece uma incoerência do semeador? Só parece, porque revela o reino de Deus. O semeador saiu a semear em todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio morrer por todos. A semente é a mesma, o solo é que é diferente. Da salvação ou da perdição depende da escolha que cada um faz. Que Deus te abençoe, que Deus te dê poder para você continuar firme no caminho do Senhor, ser a boa terra e jamais se afastar. Lembre-se, estude a palavra. Existe vida na palavra contida aqui, vai germinar e vai produzir um fruto. O que você precisa fazer? O que precisa mudar? Ore a Deus, se entregue a Cristo, e Ele fará uma grande revolução para melhor na sua vida. Eu oro agora? Feche seus olhos então. Você em casa, se puder, feche seus olhos também. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido amado Pai, agradecemos ao Senhor por esse culto de adoração a Ti. Agradecemos porque o Senhor tem falado a todos nós, através da Tua palavra, dos louvores, enfim, só Te agradecemos e rendemos-Te louvor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e ajuda-nos a sermos como uma boa terra, onde a semente cresce, é forte e produz frutos. Abençoe cada um aqui presente, abençoe os amigos que estão nos seus lares. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Obrigado ao pastor Juraci pela mensagem. A gente agradece também o pessoal que veio aqui e também aqueles que estão assistindo de casa. Só me lembrando, aqueles que gostariam de participar aqui conosco na house, todas as quartas-feiras a gente abre um check-in ali no nosso Instagram para que você esteja aqui participando conosco, tendo em vista a nossa limitação de espaço, tá certo? Feliz sábado a todos e muito obrigado.